Como nós podemos passar pelo luto? A Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para tudo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Há tempo de rir e também de chorar. Nesta terra, por causa do pecado, a eternidade já não é mais real. E tudo é determinado por um tempo. Sejam momentos felizes, sejam momentos difíceis. E o tempo do luto é um período difícil, doloroso, que nós precisamos lembrar que muitas vezes a gente lembra apenas do momento da perda, a gente está valorizando muito o momento da perda. Eu já passei por isso várias vezes, tanto meu pai como minha mãe já partiram, meus avós, tios, primos, ali naquela hora Deus sempre me dava essa palavra de Eclesiastes 3, lembrando que apesar de eu estar vivendo um momento uma sensação de perda, na verdade nós não perdemos, nós vencemos, porque ganhamos aquele período, por ter vivido com aquela pessoa que nós amamos, de que o tempo mostra que a pessoa que partiu você não perdeu, mas ela foi um presente que Deus deu para você. A segunda coisa importante que nós podemos ter como lição é que muitos vêm dizer para nós: mas não chora, mas olha, esse é o momento de choro, devemos chorar, devemos prantear e deixar que aquela dor venha sair de dentro de nós de alguma forma. Por isso nós devemos buscar o nosso consolo naquele que nos criou, naquele que sabe o que você está sentindo. Está lá em Salmos, capítulo 34, verso 18, que fala que Deus está perto de nós. Então, a sensação é que nós temos um vazio, a sensação é que nós estamos só, mesmo com tanta gente, às vezes ali no velório, pouco depois, principalmente depois que passa o velório, aquele momento do velório, onde tinha um monte de gente, aí vai passando um dia, 2 dias, e daqui a pouco você se sente só. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito, ou aqueles que estão no momento de pranto, naquele momento de dificuldade, naquele momento de tristeza. Ele está dizendo que ele está perto. Então você, assim como eu pude sentir a presença de Deus naquele dia, eu pude sentir a presença de Deus mesmo depois dos primeiros dias, primeiros meses, que Deus estava perto de mim, que o amor de Deus estava comigo, e que aquela pessoa que você ama, que partiu, tendo crido em Cristo, tendo tido a oportunidade de receber a Jesus, além de nós termos vivido tantos anos aqui, tantas experiências, sejam boas ou ruins, mas vivemos com essa pessoa, nós podemos também crer que a pessoa já está com o Senhor e que em breve nós vamos partir também deste mundo. O Salmo, capítulo 10, verso 17, que além de perto, Deus também, ele nos ouve, né? E ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui, Salmos capítulo 10, o verso 17, que diz assim, Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, Tu os reanimas e atendes o seu clamor. Quem que pode reanimar o nosso coração no momento difícil? O único que pode fazer isso é o nosso Deus. Nós, muitas vezes, procuramos consolo em pessoas ou em livros, talvez em programações, mas eu quero convidar você no momento, principalmente nesses momentos, né? Sempre, né? Mas principalmente nesse momento, busca o consolo do Senhor, porque aqui acabamos de ver que Ele nos ouve. Fala com Ele, Ele está e estará sempre perto de você. Apocalipse 21, o verso 4, que Deus diz o seguinte, E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais a morte, nem a morte e nem pranto, nem choro, né? Nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, eu quero convidar você a lembrar desta palavra que diz que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Haverá um tempo em que nós não vamos mais chorar, nós não vamos mais sofrer, não haverá mais tristeza, doenças ou dores, e nós vamos poder viver uma vida eterna, porque Ele prometeu para nós.